Estão me ouvindo? Tá tudo bem? O áudio? Então, vamos lá. A gente vai fazer um repeteco, né? Porque a gente teve aquele problema na outra vez, caiu a internet, caiu o Meet, então a gente vai repetir a palestra que foi da outra vez. Claro que tem novidade, porque eu nunca consigo fazer igual, já pus uns negócios diferentes aqui, então tem umas novidades aí. Então, o que nós vamos falar? Sobre a lei do contato com a mente divina, né? Isso é... Eita! Aí... Aqui, achei. Isso é o capítulo 1 deste livro, que chama O Poder Cósmico da Mente. Então, vamos lá. Ai, deixa eu tirar daqui, que é aqui que eu tenho que mexer, senão eu vou me atrapalhar toda aqui. Aí tá a bibliografia para vocês. A gente vai falar um pouquinho do Joseph Murphy e a gente vai falar do objetivo, né? Qual é o objetivo de estudar? Por que a gente escolheu estudar um capítulo deste livro? Ainda mais, né? Na parte de uma palestra espírita. Porque o Joseph Murphy, ele estudou muito, ele era estudioso e religioso nos Estados Unidos. Então, ele era presbiteriano, o que eles estudam a Bíblia inteira, Velho e Novo Testamento. E um dos objetivos é a gente entender, às vezes, algumas coisas que estão escritas no Novo Testamento, que Jesus deixou, mas com um olhar diferente. Não é melhor nem pior, é só uma interpretação diferente que às vezes nos ajuda a entender melhor o significado de determinadas frases. Ele tem colocações muito bonitas, pelo menos, né, no meu ponto de vista. Eu achei colocações muito bonitas e uma visão um pouquinho diferente das coisas que nós lemos e estudamos todos os dias dentro do próprio Espiritismo. Por isso que a gente escolheu para fazer um pouquinho, um capítulo deste livro. Muito bem, vamos lá. Então, a gente começa assim, vamos falar um pouquinho do Joseph Murphy, né? Um pouquinho rapidinho, né? Para não demorar muito. A gente já falou da outra vez, mas repetindo. Ele nasceu na Irlanda em 1898 e faleceu nos Estados Unidos em dezembro de 1981. Ele foi um dos escritores do Novo Pensamento. O que é esse Novo Pensamento? Ele está ligado à psicologia positiva e um novo entendimento da psicologia e do pensamento humano, ligado à ciência e à neurociência. Olha lá, ele foi ministro de uma igreja em Los Angeles por 28 anos. Gente, não dá para ser ministro numa igreja 28 anos se você não tiver condições ou um estudo, pelo menos uma base de estudo. A igreja não iria persistir durante tanto tempo. Além disso, a formação religiosa dele foi primeiro. Ele se formou em teosofia, primeiro. Depois ele fez filosofia, direito e química. E ele era farmacêutico em Nova York. Além disso, olha, façam as contas, mais ou menos na década de 50, então ele já estava por volta dos 50 anos, ele ainda se formou em PhD em psicologia. Aí ele juntou tudo para fazer um estudo diferenciado da Bíblia e colocações das frases e do conhecimento que se tinha na antiguidade e trazer para o nosso conhecimento na forma de interpretação dele. A gente está conversando do livro dele. Muito bem. Antes disso, né? Eu estava lendo esses dias, o Joseph Murphy, ele teve três, olha o dedinho aqui, tá vendo? Três experiências de quase morte. Então ele foi, voltou, e eu acho que ele viu algumas coisas do lado de lá, que ele não relata o que é, e a partir daí talvez ele tenha assumido mais o compromisso de escrever os livros. São 36 livros, o mais conhecido é O Poder do Subconsciente, que está traduzido em 17 idiomas já, e ainda continua um recorde de vendagem. E ele afirma o seguinte:
que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa imediatamente a pô-la em prática. Muito bem, o que seria isso? Isso me fez lembrar uma das parábolas de Jesus, a parábola do semeador. Que quando você semeia em solo fértil, aquilo multiplica e multiplica muito. Se você semear em solo árido, a semente morrerá. Então, assim, se você semear no teu subconsciente de uma maneira adequada, você vai o quê? Fazer com que as coisas se realizem, com que a ideia ou que a sua ideia seja colocada em prática logo. Agora, se você semear num terreno árido do seu subconsciente, aquilo não vai para frente. E a única coisa que é necessário para se conseguir que a mente subconsciente aceite uma ideia é isso que é o segredo, né? Fazer com que a sua mente subconsciente aceite uma determinada ideia que você tem. Porque aí, quando essa mente subconsciente aceita, a própria lei, é uma lei da vida, trará o que você deseja. Tá? Isso dentro dos conceitos dele. E ele, né, a parábola do semeador, da mesma maneira, você semear em solo fértil, se você semear numa mente subconsciente fértil, ela frutificará, ela dará os resultados que você tanto busca. Continuando aí. Aí por que a gente escolheu esse livrinho, né? A gente falou da outra vez, repetindo, né, para quem não estava, que a gente muitas vezes pergunta o que há de errado no mundo, com tantas situações difíceis, com tanta tragédia, com tanto sofrimento, com tanta morte, com tanta guerra, né? Com tantas disputas de religiões diferentes. E aí é um índio, xamã, né, um pajé, que responde que nós, né, nós da civilização considerado mais adiantada e tecnológica, cortamos a conexão com o nosso espírito. Opa! E por que então a gente escolheu, né, faz parte disso, por que a gente escolheu esse capítulo, a lei do contato com a mente divina? Porque essa lei é a mais fácil de praticar diariamente para exatamente entrar em contato com o espírito, que é o que nós perdemos contato diante de tanta tecnologia e não só, né? A correria do dia a dia, a afobação, o desespero, a preocupação, as contas, né? As contas que se acumulam, as contas para pagar, muitas coisas tiram o nosso foco dessa conexão com o nosso espírito. E esta lei é a lei mais fácil e a primeira lei deste livro, do capítulo, né, o capítulo 1 deste livro. Vamos em frente. A proposta do livro como um todo. Como um todo, a proposta é assim, que todas as coisas são criações da mente. A gente já ouviu falar disso, porque a mente de Deus cria tudo e sustenta tudo. Então, todos os universos, todos os planetas, todas as estrelas, todo ser humano, todas as pedrinhas, todas as plantinhas, todos os encarnados, todos os desencarnados, tudo é a mente divina que cria. E nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa mente também tem a capacidade de criar. Claro que dentro de uma determinada potência. A nossa mente não é a potência divina, mas nós temos a condição de criar como a mente divina, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, só que com as devidas proporções, considerando, né, Deus e o ser humano, nós aqui pequenininho. Muito bem. Você tem uma mente e aprende, isso é a proposta do livro, que você tem uma mente e aprenderá a usá-la de forma eficaz, porque a gente não usa de maneira eficaz, a gente faz o favor para nós mesmos de usarmos de uma maneira errada e a gente se autossabota muitas vezes sem saber. Por isso também escolhi esse livro, porque
não é só para falar para vocês, gente, é experiência própria. E eu tenho uma experiência com isso de longa data. Então, o que ele coloca acontece mesmo. A gente precisa usar nossa mente de maneira positiva. Se der tempo, eu conto a minha história. Se não der, fica para outra vez. São 15 capítulos, né, de linguagem simples, prática e realista. 15 capítulos, 15 leis. Cada capítulo é uma lei que você pode entrar em contato com a mente divina, com a mente cósmica, com Deus, com a mente criadora. Ele dá vários nomes. E você pode usar uma técnica ou pode usar várias técnicas ao mesmo tempo, 2 técnicas, não importa. O que ele fala é que são 15 leis, mas usa uma delas, pelo menos uma. A solução para todos os problemas. Inclusive, não neste livro, mas num outro livro do Joseph Murphy, ele coloca assim, que todo problema já vem com a solução. O problema não surge porque não tem solução, ele surge porque já tem uma solução. A gente só precisa trabalhar nossa mente para que a solução se materialize. Num outro livro ele coloca esse tipo de informação. E para explicar, né, o livro, ele explica os processos e técnicas para usar a sua mente e se conectar com a mente divina. Aí os nomes que eu acabei de falar, ele chama mente divina, mente criadora, mente cósmica, centelha divina e subconsciente, aonde ele considera que está a nossa mente, com a nossa forma de se conectar com a nossa centelha divina, lá no nosso subconsciente. Por isso que ele escreve os livros baseados no subconsciente, aonde estaria a centelha divina, que é um pedacinho da mente criadora, da mente divina. Então, nós temos a capacidade de criar também as coisas no nosso planeta a partir da nossa centelha divina. É essa a colocação dele, tá? Muito bem, vamos lá. Lei do contato com a mente divina. No capítulo 1, a gente começa agora e ele inicia o capítulo com isso aí. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Isso é fácil de entender, né? Então a gente já sabe que a lei do contato com a mente divina é uma coisa chamada prece ou oração. Porque ele começa exatamente assim, né? Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Gente, ele não fala algumas coisas, tá? Em Mateus 21, 22. Ele não fala algumas coisas que pedireis. Ah, talvez alguma coisa que pedires em oração. Não, ele coloca tudo. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Agora tem o jeito de fazer a oração. Tem o jeito de fazer a prece. Nesse capítulo ele ainda coloca, a prece é sempre a solução. Então ele coloca como primeiro capítulo e que a prece é sempre a solução. Toda a prece será atendida e sempre tem a solução na prece. Para cada problema há uma solução, sempre, sempre. Então, o que ele coloca? Que não é para a gente ficar desesperado com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, não é para desesperar, porque a prece tem solução, vai dar a solução, sempre vai dar, nunca vai ficar sem dar. A prece, isso aí está no livro, né? A prece é a mais poderosa força em todo o mundo. Gente do céu! Se a mais poderosa força que existe no mundo, porque é parte de Deus, então é a força divina nessa prece, é só a gente rezar do jeito certo. Mas tem que fazer do jeito certo, né? Porque tá lá, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Não tá assim, pedis e talvez obtereis. Ah, pedis, aguarde que talvez receberás. Não, tá, pedi e obtereis. Então, é pedir e obtereis da forma certa. Isso tem que ficar claro, tá? Saber pedir. E rezar é entrar em contato com a inteligência divina, que responde conforme a natureza de seu pensamento e crença. Aqui começa a dica. Aqui começa o que a gente chama do pulo do gato, né? A crença, a sua crença pode ser positiva ou negativa.
dependendo daquilo que você acredita que vai acontecer, lá no fundo, não o que você fala da boca para fora, mas o que você acredita é o que se materializa na sua vida. Se você acredita numa coisa que é boa, que a vida vai trazer a resposta, vai ter a solução, vai se materializar no tempo mais curto possível, isso vai acontecer. Mas se você fala isso só da boca para fora, e lá no fundo a sua crença é, será mesmo? Ah, tenho dúvida. Ah, mas será que vai acontecer mesmo essa prece? A sua crença cai no negativo. Fala uma coisa, acredita outra. O que acontece? As forças, tá lá em cima, né? Deixa eu ver se eu consigo apontar. Consigo aqui. As forças são opostas. Uma força diz que vai acontecer e a outra duvida. O que sai disso? Nada. Não tem solução. A solução não se materializa. Uma coisa anula a outra e fica estagnado. Esse é um dos grandes motivos de por que uma prece, às vezes as pessoas falam que uma prece não é atendida. Não, ela não é atendida, não é porque a prece foi fraca, não foi suficiente, ou, enfim, ou porque o lugar onde fez a prece não era adequado. Não, não tem nada disso. A prece não foi atendida porque a crença não está de acordo com o que está pedindo. E aí as forças se anulam, né? Lei da física, né? Um vai para a direita, outro vai para a esquerda, cabo de guerra, puxa para os dois lados, não sai do lugar, não se realiza. Muito bem, tudo bem até aí, gente? Bom, se tiver alguma dúvida, vocês digitam aí que a gente coloca, tenta responder. Vamos lá, a prece. O segredo é saber fazer a prece do jeito certo. Essa é a novidade que eu não pus na outra palestra. Aqui eu trouxe os passos para vocês do que ele fala, né? Bem divididinho. E é simples, nada complicado. O primeiro passo, acalmar a mente e se conectar com os atributos de Deus que estão dentro de você. O que é isso? É simplesmente você ficar no seu cantinho, qualquer cantinho, gente. Pode ser no banheiro, pode ser no chuveiro, pode ser na sacada, pode ser no seu quarto, pode ser no seu trabalho, até num cantinho. Enfim, num cantinho onde você fecha os seus olhos, acalme a sua mente, desligue de tudo, põe uma musiquinha se quiser, suave, não tem problema. E comece a pensar nos atributos de Deus. Que atributos de Deus? Paz, sabedoria, amor, só alegria, abundância. Só o fato de pensar nos atributos de Deus, você já vai elevando a sua vibração. Você já vai se aproximando de Deus, só por pensar nessas coisas, que são coisas subjetivas, que a gente pode sentir. A gente tem uma referência do que é paz, do que é amor, do que é alegria. Então, esse é o primeiro passo. Aí, a gente vai para o segundo passo. À medida que você vai se elevando, e essa elevação depende de cada um. Quanto mais treino, mais rápido você se eleva. Tem pessoas que podem levar algumas horas, tem pessoas que podem levar alguns minutos para se elevar até Deus. É só ir pensando. Jamais resolver suas dificuldades a partir do medo, da dúvida, porque isso só piora a situação. Então, quando você está elevando a sua vibração, não tem espaço para medo, para dúvida, para descrença. Você está elevando, você está pensando na paz, no amor, na alegria, na abundância, na proteção, tudo que Deus tem de bom para nós, na misericórdia, no perdão. Então não tem espaço para isso. Se chegar algum pensamento de medo, de dúvida, volta lá para a paz, para a sabedoria, para a alegria. Se você dá atenção ao problema, óbvio que ele cresce, né? Não tem aquele ditado que o porquinho só engorda com o olho do dono? Não é assim? Pois é. Se a gente olhar demais para o nosso problema, ele também vai engordar. Ele também vai ficar gordinho. E a gente não quer isso. A gente quer que o nosso porquinho fique magrinho. Então, porque é um problema. Então, a gente quer que ele resolva. Então, não dê tanta atenção.
E você deve adaptar-se, deve afastar-se do problema e contemplar o bem, ou seja, aquilo que a gente está falando, se ligar mais aos atributos de Deus e se afastar do problema em si, da dificuldade em si. Muito bem, aí nós vamos para o terceiro passo. Quando você atingir o estado de paz e confiança, você chegou à energia criativa, à energia criadora, à energia divina, mente divina, ao teu subconsciente. Isso te dá uma sensação de tranquilidade. Teu coração vai bater mais devagar, a mente vai estar tranquila. É aquela hora que você não quer sair dali. Falar, eu quero ficar aqui, tá tão bom aqui que eu não quero sair, não vou voltar porque eu tinha que fazer, tá muito bom. Nessa hora você fala que tá assim, muito bom, é agora que você vai falar, você vai fazer o seguinte, está resolvido, a minha prece foi atendida. É a hora que você finaliza a sua prece, o seu pedido de que a solução já está resolvida. Não precisa ficar matutando com o que vem, o que vem na minha cabeça, o que eu tenho que pensar para as coisas acontecerem, o que eu tenho que entender. Não, já está resolvido, porque você atingiu o estado de paz, de harmonia. E tem uma frase, está mais para frente, gente, mas eu vou ler aqui, espera aí que eu vou achar para falar para vocês. Deixa eu achar onde é que ela está. Tem uma frase, não está aqui, mas é mais ou menos assim, está escrito na Bíblia, no Salmo, é um dos Salmos, que antes mesmo de pedires, eu já sei o que você precisa. É um dos Salmos, depois eu procuro para vocês. É um dos Salmos direcionados a Deus, que, como se Deus respondesse, que antes mesmo da gente pedir, ele já sabe o que a gente precisa. É muito bonito. E aí você tem a certeza de que foi atendida, ou seu pedido foi atendido, sua prece foi atendida, mesmo que ainda não tenha se materializado. Ainda não está no plano da matéria, mas já foi atendido. A gente tem que lembrar que a nossa prece, nossa vibração está numa quarta dimensão, numa quinta dimensão. A gente está na quarta, né? Na quinta a gente ainda não chega. Mas a gente está numa quarta dimensão e aquilo vai ter que chegar na matéria, na terceira dimensão. Leva um períodozinho para se materializar, mas ela já foi atendida. E aí entra o quê? O quarto passo e último passo, continuar neste estado de espírito elevado, ou seja, manter a fé e persistir. Porque se você desistir, o seu pedido se desfaz, ele se anula. Então, a persistência e a manutenção da confiança e dessa vibração elevada vai fazer com que a sua prece seja atendida e se manifeste. Em breve a solução se materializa no plano terreno e está a caminho, né? A solução está a caminho. Quando menos esperar, a resposta à solução aparece. É bem desse jeito que as coisas acontecem no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente pensa em alguma coisa, depois a gente esquece, e aí, dali a pouco, puxa vida, eu pensei nesse negócio hoje, e agora resolveu, e está resolvido? Por incrível que pareça, aquele seu pensamento foi tão rápido, mas foi tão profundo que a sua mente respondeu. Que Deus, a mente divina, sua centelha divina, o seu subconsciente, já tinha a resposta para aquilo. E encontrou a resposta. Então, muito na nossa vida é assim. O que faz com que não aconteça? A gente volta lá no começo. A crença negativa, ou você falar uma coisa e acreditar em outra. Então, puxa, né, um para cada lado, e aí as coisas não se materializam, porque as forças se anulam. Precisa tudo andar no mesmo sentido. O orar, né, a prece, o acreditar e o falar, né? Não pode desistir. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, vamos lá. Continuando. E ele ainda coloca assim, após a prece,
Tome qualquer medida prática que pareça indicada, porque a prece o guiará e dirigirá seus passos. Eu dei um exemplo, eu já vou dar 2, curtinho. Não vou ler exemplo, não vou fazer curtinho, mas está no livro para vocês. Um exemplo é de uma moça que estava desempregada, desesperada, já há meses, não conseguia arrumar emprego, estava com as contas todas atrasadas, aluguel atrasado, estava numa situação muito ruim. E ela precisava dar um jeito, porque ela ia ser despejada e não tinha para onde ir, não tinha onde morar. E ela fez, né? O Joseph Murphy fazia palestras na igreja, tinha programa de rádio, ele escrevia textos, ele espalhava essa mensagem para todos os lugares. E ela fez uma prece, exatamente no modelo que a gente falou, entrou, fez, pediu, e terminou a prece. Quando terminou a prece, ela sentiu uma vontade irresistível de ir ao supermercado. E ela foi no supermercado, acho que ela tinha $2, $3 na carteira, falou, vou comprar uma coisa para comer e amanhã seja o que Deus quiser, né? E foi para o supermercado, pegou o que ela podia. Na saída, ela deixou uma pessoa passar na frente, que era um idoso, ele passou na frente porque estava com as compras, ela tinha pouquinha coisa. Quando ela passou no caixa, o caixa falou para ela que ela tinha um sorriso muito bonito e gostou dela, se encantou com ela pelo sorriso. Ela agradeceu e ele falou assim, você não quer trabalhar aqui? Desse jeito. Ela falou, aqui aonde? Não, é que eu estou substituindo, a moça saiu, eu estou como substituto, eu não sou caixa, mas você gostaria de trabalhar aqui? Ela falou, eu adoraria, né? Porque ela estava desempregada. E aí ele era o gerente de todas as moças de trabalho de caixa. E aí ela conseguiu o emprego, conseguiu, né, acertar as contas em questão de minutos. Porque ela seguiu a intuição dela depois de terminar a prece, que foi fazer uma coisa completamente diferente. Tem uma outra historinha, estou encurtando, né, gente? Tem uma outra historinha que é de um professor, né, que ele coloca no livro. É um professor universitário, ele estava fazendo um trabalho de arqueologia do Egito Antigo. E ele precisava terminar aquele trabalho, ele tinha prazo para terminar. E os trabalhos, ele tinha que comprovar tudo que ele colocasse nesse trabalho, com comprovação de pesquisa. E tinha um pedaço, um trecho do trabalho dele, que ele não conseguia achar o bendito do livro que comprovava aquilo. Ele precisava do livro para comprovar o seu trabalho. E ele estava no prazo final de entrega. Ele estava desesperado. Nesse caso, ele encontrou com o Joseph Murphy, falou com ele, e o Joseph Murphy explicou o que ele tinha que fazer na prece. Ele fez. Olha, quando você for dormir, você faz a prece. Ele foi dormir, fez a prece do jeito que tinha que fazer para dormir. No dia seguinte, quando ele acordou, ele foi para a universidade, porque ele dava aula lá, ele é professor universitário, e sempre ele passava num quadro de aviso. Esse quadro de aviso, ele olhou assim, e o olho dele caiu numa mensagem que ia ter venda de livros num outro campus dentro da universidade. Ele não deu muita bola, foi dar aula lá. No que ele saiu da aula, ele não sabe nem como. Ele fala, ele não entende como. Ele foi parar nesse campus na venda de livro. Ele não sabe como ele foi parar lá. Ele nem entende. Quando ele viu, ele estava dentro do salão lá que estava vendendo os livros. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? A hora que ele olhou um monte de computador, CDs, joguinhos antigos, né, filmes antigos, livros antigos, e estava falando, o que eu estou fazendo aqui? De repente ele virou para o lado e ouviu uma conversa de um velhinho que estava, de um velho não, de um rapaz que estava com uma caixa de livros e falou que o tio tinha essa caixa de livros que eram livros místicos, de pesquisa de pirâmide, de coisa antiga, e que ele estava vendendo porque o tio tinha desencarnado. E ele queria saber se ele podia colocar lá para vender. No que o professor ouviu, ele se aproximou e falou assim, eu posso dar uma olhadinha nessa caixa? Ele falou, claro, pode olhar, fica à vontade. Aí o professor abriu lá a caixa, pegou o primeiro volume de cima, tirou, pegou o segundo volume. O que era o segundo volume? Era o tal do livro raro
que ele não achava em biblioteca nenhuma, ele vasculhou tudo que era a biblioteca, era o tal do livro que ele precisava para terminar a tese dele, lá, o trabalho dele, que ele não achava em lugar nenhum, não tinha biblioteca nenhuma, porque o livro era muito raro. Então, a nossa mente nos guia, né? Ela nos dirige aquilo que a gente precisa fazer quando a gente deixa ela trabalhar. Tá? Então, isso é o que o Joseph Murphy nos coloca. Já contei os 2 casos, e aí a gente tem lá o objetivo da prece. Os objetivos da prece: pedir, agradecer e louvar. A gente pode pedir, a gente pode agradecer, a gente pode louvar por nós mesmos, por outros, pelos encarnados, não tem problema. Mas a prece é com essa função. E aí, né, tem um caso, contei da outra vez, vou resumir, do pedir por uma outra pessoa, que é o seguinte, ele relata, tem vários, nesse livro tem um monte de casos. Ela era uma moça que o namorado estava indo à falência, ele ia perder tudo, perder carro, perder o lugar que ele trabalhava, né, que ele alugou para trabalhar, a vida deles, que eles estavam planejando juntos também, ia tudo por água abaixo. E ela, também desesperada, conversou com o Joseph Murphy, ele pediu para fazer a prece do jeito que a gente explicou, e ela passou os dias fazendo, né? Passou 7 dias fazendo essa prece, todo dia. Ela fazia de manhã de noite, todo dia. No 7º dia, o namorado a procurou. E o namorado a procurou falando o seguinte: um milagre aconteceu. O relato é bem assim: um milagre aconteceu. Ela falou: o que houve? Uma dívida antiga, né, que me deviam, de 10 anos atrás, o sujeito resolveu pagar e deu um cheque de 2.000 libras, porque é na Inglaterra. E com as 2.000 libras ele saldou todas as dívidas dele. Isso foi em uma semana, e ela fazendo a prece por ele, pedindo por ele. Existem outros casos, né? Então, a gente consegue, né? Só precisa persistir e crer. A dúvida atrapalha muito quando a gente tem dúvida. Vamos lá, que eu estou seguindo aqui. Estamos indo, já está nos finalmente, gente. Já estamos quase nos finalmente. Espera aí. Aonde a gente encontra isso também? Como essa lei funciona? A gente encontra essa lei no livro No Mundo Maior, a psicografia de Chico Xavier, Espírito André Luiz. E aqui tem um desenhinho do que tem nesse livro. Enquanto vocês veem o desenhinho, eu vou mais ou menos ler o que ele explica nesse livro. É curtinho. Então, o instrutor fala para André Luiz o seguinte: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo, aqui, ó, de 3 andares. 3 andares aqui. Vai lá. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o resumo dos serviços realizados. Tudo que a gente aprendeu está aqui, primeiro andar. Tudo que a gente aprendeu na vida e em vidas passadas, nós somos reencarnacionistas, está nesse porãozinho aqui. No segundo, segunda parte aí da casa. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Ou seja, aquilo que nós estamos buscando melhorar hoje, evoluir hoje, está aqui, olha, no nosso esforço, na nossa vontade de melhorar, está nessa parte da casa. E no terceiro, que é a parte de cima, que está, né, como sótão, o terceiro patamar, temos a casa das noções superiores, indicando o que nos cumpre vir a atingir, o que a gente pode atingir, aonde a gente pode chegar. Mas ele não termina aí, ele continua, e ele fala assim: num dos andares moram o hábito e o automatismo, que é aqui embaixo. Os nossos hábitos, aquilo que virou coisa automática, está aqui neste porão. No segundo, residem o esforço e a vontade, a nossa vontade. E no último, o nosso ideal e as metas superiores. Olha o que acontece. Se a gente tem no nosso passado, desta vida ou de vidas passadas, às vezes até dessa vida,
coisas muito tristes que nos puxam para baixo, que dão o do contra, que a gente é descrente, que a gente não tem fé, que a gente tem insegurança, que é dúvida, tristeza, que está aqui no passado, isto aqui vai influenciar o quê? A sua parte do meio, porque ela é a base da casa. Se ele é a base da casa e sustenta todo o resto, se aqui embaixo for frágil, aqui de cima desmorona. Então eu preciso o quê? Cuidar desta parte do meu sótão e deixar meu sótão ajeitadinho, senão a casa afunda. Entenderam de onde vem os nossos problemas, que às vezes a gente não entende de hoje? Vem daqui, ó. Porque a gente colocou aqui no automatismo, no hábito. E ele ainda coloca o seguinte no livro: como vemos, possuímos em nós mesmos passado, porque ele faz uma correlação, né? Aqui, passado, presente e futuro. Como disse Einstein, né? A frase de Einstein, a distinção entre passado, presente e futuro é uma ilusão teimosamente persistente. E a gente tem isso aqui também no livro, No Mundo Maior, onde as três coisas trabalham juntas. E eu costumo explicar assim: se você começar a pensar todo dia e formular e acreditar nas coisas positivas, e sempre que tudo vai dar certo, o melhor vai acontecer, vai ter solução, ela vai aparecer, vai ser uma solução a melhor possível, você começa a pensar isso aqui no presente. Só que pensou hoje, amanhã, o que você pensou hoje já é passado, então vai para o porão. E o que você pensar amanhã já vai virar passado quando for depois de amanhã. Então você vai construindo e fortalecendo o quê? O seu porão. A hora que você lotar o seu porão, ele vai extrapolar para cá. Aqui você já está com os pensamentos que você, né, positivos, porque você está construindo. O que vai acontecer? O futuro é a realização. É onde o seu subconsciente que está aqui realiza o teu futuro. Então você tem uma casa sólida com o futuro planejado do que você quer, da sua realização. Então, tudo que pedires em oração, recebereis. Tudo que pedires em oração aqui, vai para o teu porão e se realiza. Essa é a simbologia tanto do Joseph Murphy, quanto no livro do Mundo Maior. Olha o que André Luiz ainda nos fala. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Se você muda para as coisas positivas, se você acredita, se você tem fé, não importa o nome, se é Deus, se é Alá, se é mente divina, se é mente criadora, se é força universal, se é universo, se é força do universo, enfim, o nome que, se é Zambi, enfim, tem muitos nomes, não importa o nome, mas é a mesma coisa. É o pensamento dele em nós, e nós criando, nós criamos e criando a nossa vida futura. Tal a importância da vibração elevada, tal a importância do que pensamos. Então, é uma outra forma, uma outra maneira da gente ver o que é elevar a vibração e o que é uma prece. Pelos olhos do Joseph Murphy, claro que eu dei uma juntadinha aí com o André Luiz, né, que ele também fala, para dizer que não... as coisas são muito próximas, só são linguagens diferentes, mas são iguais. Aí a gente tem, né? Nosso tempo está curtinho, então eu vou passar rapidinho, que é só uma revisão. A oração é sempre a solução, a oração é um desejo dirigido a Deus, e o Deus o atende sempre, ou energia divina, o nome que for, o universo. Com Deus tudo é possível, porque está lá em Mateus 11:24. Tudo que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Recebe e ainda terá. Primeiro deixe, né, a paz divina penetrar o seu coração e depois faça a sua prece. Ignore as dúvidas e os temores. Há sempre um caminho. Acalme a sua mente.
Reconheça que a inteligência infinita, ou Deus, ou mente criativa, sabe como agir, possui e trará a solução para você. Aí eu anotei uma frase, porque às vezes a gente fala essa frase dela. Oh, meu Deus, eu anoto as coisas, depois eu tenho que ficar procurando. Deixa eu ver se eu acho onde é que ela tá aqui, gente. Achei, tá aqui. A gente às vezes fala essa frase do evangelho invertido, mas eu fui procurar para falar certa. Então é assim, ela tá na Bíblia, né, em Mateus 6:21. Onde está seu tesouro, ali também estará seu coração. Às vezes a gente fala invertido, né? Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Mas em Mateus é o contrário. Onde está seu tesouro, ali também está seu coração. Gente, se eu falar para vocês o que é coração em caldeu, na linguagem caldeia, né? Se é que existe, dos caldeses, né? Você sabe o que significa coração em caldeu, né? Dos caldeses? Mente subconsciente. Por incrível que pareça. E tesouro é a matéria, aquilo que você tem de concreto, né? O seu tesouro material. Então, aonde está a sua matéria, ali também está a sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente produz a realidade. Está lá em Mateus 6:12, 6:21. E pode procurar lá, que eu fui procurar. Coração significa mente subconsciente na linguagem dos caldeus. Eu achei isso muito legal. Muito legal. Aí eu quis contar para vocês a novidade. Vamos lá. Allan Kardec fala o seguinte, né? Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Ou seja, além da mente. Né? Além do corpo, vai na mente. É a nossa mente subconsciente, é o nosso pensamento, a nossa vontade, que está lá na nossa mente, no nosso subconsciente. E é o nosso poder. O poder está lá. Além do limite. Né? Então, suplanta muita coisa. Eu trouxe um exercício da prece do modelo do Joseph Murphy, né? Então, dá tempo, Cris? Posso? É curtinha. Tirei trechos de como ele orienta a fazer para vocês terem uma ideia do que é que ele fala no livro, como é uma prece que ele orienta a gente a fazer. Então tá lá, vamos lá. Fechem os olhos, né? Numa posição confortável, do mesmo jeito, né? Vamos acalmando os pensamentos para poder ouvir a prece, ouvir a música. E a energia divina flui através de mim e se manifesta em minha vida, trazendo paz de espírito, prosperidade, sabedoria e segurança. Deus é amor. Ele me protege, interessa-se por mim e me orienta. Quer a minha prosperidade e me ama. Assim, em minha vida acontecem maravilhas que ultrapassam os limites humanos. A solução para todos os problemas. E a mente divina revela o caminho para a minha realização plena e para as soluções. Obrigada, Deus, por me ouvir e atender a minha prece. Que assim seja. Gente, a gente deixa aqui a minha gratidão, boa noite, e que essa prece que a gente fez hoje possa ter ajudado todos vocês que estão ouvindo e que estão com algum problema. Ela é curtinha, mas vocês vão poder fazer várias vezes